Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje, um dia especial, como o dia de hoje, dia 7 de setembro, dia que é declarada a independência do Brasil. Nós comemoramos a independência do Brasil, um dia muito importante para a nossa nação. Eu quero ministrar algo especial ao meu e ao seu coração. E o texto que eu quero ler está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E se eu posso intitular essa devocional de hoje, eu diria que seria o Brasil que Deus quer. Olha, o tema é muito sugestivo para a ocasião que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de mais nada, antes de entrar no texto, eu quero pedir a você que curta, compartilha e comenta. Comenta mesmo esse vídeo, envie para as pessoas que você acha que precisa ouvir esta mensagem de Deus. E o que eu quero trazer para nós é uma reflexão bacana. E eu tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas e vai trazer grandes esclarecimentos na nossa vida ainda hoje. Então, fica comigo até o final. Vamos ao texto? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhas uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bem, o Brasil que Deus quer. O que Deus quer do Brasil? O que Deus quer para esta nação? Em primeiro lugar, Deus quer que se levante um povo que ore pela nação, que ore pelas pessoas, sobretudo, por todos os homens e pelas pessoas. Deus quer que nós oremos pelos brasileiros, mas sobretudo pelos governantes, olha, pelos reis e todos aqueles que estão em eminência. Para quê? Para que você tenha uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de sossego. Hoje, eu tenho certeza, vão ter várias passeatas, manifestações do grupo A, do grupo B, da bandeira A, da bandeira B, da esquerda, direita, meia, sei lá o que. Vai ter várias manifestações no Brasil inteiro. É bonito, é bacana, é bom até exercer a sua opinião? Bom, mas o fato é que não é isso que vai transformar o Brasil. Não é isso que vai levar ao Brasil que Deus quer. A primeira coisa que Deus quer de nós é que oremos. A primeira coisa que Deus quer de nós é que oremos. Oremos pela transformação das pessoas, das vidas, transformação dos nossos líderes, para que eles possam ter os princípios bíblicos e os princípios de Deus. Bem, a gente sempre ouve falar de esquerda, direita e não sabe da onde que veio isso, mas que raio de esquerda e direita é isso. Hoje, se fala que a esquerda ela tem um viés mais socialista e a direita um viés mais capitalista. Mas isso, de verdade, começou na Revolução Francesa, onde os reis Luís XV e depois Luís XVI, onde teve praticamente o estopim ali da Revolução Francesa. Mas o fato é que na Revolução Francesa, no governo principalmente de Luís XV e Luís XVI, havia uma organização governamental. E os que eram favoráveis ao governo, favoráveis ao rei, se sentavam à esquerda do rei. E os que eram contrários ao governo do rei, e os que eram oposição ao governo do rei, os revolucionários, se sentavam à esquerda. Então, direita e esquerda é isso. À direita ficava os conservadores, os que eram a favor do rei, e à esquerda os que eram contrários ao rei e que eram revolucionistas. Não é muito difícil de termos muitos revolucionistas ou até mesmo
muitas pessoas enfatizando o povo de uma mudança. Haja visto que Luís XVI, né, ele, junto com a sua esposa lá, Maria Antonieta, já ia falar Maria Joaquina, mas Maria Antonieta, eles estão lá no Palácio de Versalhes gastando dinheiro público com festas, com joias, com tudo mais, usando de todo o luxo do mundo, e o povo em Paris morrendo de fome, comendo rato. E aí, é claro, o povo vê uma coisa dessa, a revolta, claro, acontece. Então, o governo de Luís XVI, ele é mal visto, ele é visto como um tirano, porque é um governo que não está preocupado com o povo, não está preocupado com o bem-estar social não só dos parisienses, mas do povo francês em geral. E por conta disso, os esquerdistas, né, e revolucionários conseguem incitar o povo, e aí tem a queda da Bastilha e tudo mais, e eles conseguem chegar ao poder, tomar o poder. Eles matam o Luís XVI, né, degolam ele na guilhotina e se instauram um novo poder. E esse novo poder é uma nova ditadura. Uma ditadura tão ruim quanto, ou até pior, do que a ditadura antes colocada. Então, nesse exemplo, tanto a esquerda quanto a direita não conseguiu agradar ao povo, porque não são, haja visto que os revolucionários da época, né, todos esses que participaram dessa revolução, foram degolados depois pelo povo, porque o seu governo foi um fiasco total. Foi até pior, mais opressor, inclusive, do que o do Luís XVI. Então, esquerda e direita fracassaram. Muitas vezes, e aí a história me ensina, que tanto esquerda quanto direita tendem a fracassar de verdade. Por quê? Porque existe inclusive um autor que fala algo muito interessante, Paulo Freire. Ele diz sobre o poder que os oprimidos tendem a se tornar opressores quando chegam ao poder, e a verdade é essa, que o poder muitas vezes transforma as pessoas. Então, independente se você é da esquerda, se você é da direita, independente se você foi lá por uma causa ou por outra, o poder pode sim corromper. Pastor, então não há solução, porque não adianta colocar pessoas boas lá, porque eles vão se corromper. Sim, há solução. E a solução está em Provérbios 29, verso 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. É a verdade, meu querido. Quando homens com princípios de Deus estão no governo, o povo recebe, o povo se alegra, o povo é beneficiado. Nós vemos isso sobre a história dos reis de Israel. Toda vez que um rei tinha um princípio de Deus, o povo tinha bonança, o povo vencia batalhas, o povo vivia alegre, o povo tinha conquistas. E toda vez que o rei fugia dos princípios de Deus, o povo caía em desgraça, o povo era oprimido, o povo era derrotado, o povo virava escravo. A verdade é essa. Então, qual é o Brasil que Deus quer para esta nação? Primeiro, uma nação que ora, mas também uma nação que age. Pastor, e como podemos agir? Podemos agir da seguinte forma: precisamos colocar pessoas nesse poder, em todos os patamares ou todas as hierarquia desse poder, pessoas com princípios de Deus, independente se ele é de A, de B, de C, de D, mas pessoas que tenham princípios de Deus, que sejam de verdade crentes no Senhor, que sejam de verdade homens de Deus. Pastor, mas por que tem que ser de verdade homens de Deus? Porque os homens de verdade de Deus, os homens verdadeiros cristãos, eles são incorruptíveis. Eles são de verdade homens santos, até mesmo dentro da casa de César. O apóstolo Paulo, inclusive, faz saudação a estes homens que são santos dentro da casa
de César. Precisamos colocar no poder esses santos, que são santos, dentro da casa de César. E é isso que vai trazer a renovação e a revolução. Precisamos tirar do poder aqueles que estão de verdade contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus. Pastor, mas tudo que você está falando é para depois, né? Talvez para a próxima eleição seja muito bom. O que eu preciso fazer hoje? O que você precisa fazer hoje? Primeiro, você precisa orar para a transformação dos que estão lá. Porque se eles quiserem, o Senhor vai entrar no coração deles. Segundo, você precisa fazer aquilo que está lá em Romanos, capítulo 13, do 1 ao 5. Toda alma seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não trarás debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o que a Bíblia está dizendo. Em primeiro lugar, você deve orar pelas suas autoridades. Orar por aqueles que estão... esse é o Brasil que Deus quer. Orar pela transformação desses homens. No texto em que nós lemos, ele fala orar por todos os homens, ou seja, pelos brasileiros, pelas pessoas que fazem parte deste reino, mas também orar pelos seus reis, governantes e aqueles que estão em eminência. Preste atenção nisso. O primeiro princípio é orar. E o segundo é respeitar as autoridades. Não as resistir. Pastor, então quer dizer que eu tenho que concordar com tudo? Você deve respeitar a sua autoridade. Em tudo. Em tudo. Agora, se um princípio de Deus for transgredido, pastor, sobre uma autoridade, se uma autoridade pedir aí, como foi o caso de Daniel, para se prostrar diante de uma imagem dele, ou seja, ferir o princípio de Deus, aí eu também fico com a palavra que está lá em Mateus, capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a sua alma e o corpo. Ou seja, em primeiro lugar, a lei de Deus. Temer a lei de Deus. Depois vem a lei dos homens. Mas você deve respeitar a todas as autoridades. Tem coisas que você não vai concordar? Não vai concordar. Mas você deve se sujeitar a essas coisas. Eu não concordo com a quantidade de imposto que pagamos, mas se eu sonegar imposto, eu estou cometendo pecado. Por quê? Porque eu devo me sujeitar às minhas autoridades. Às vezes você não concorda com aquilo que o seu líder fala para você, mas você deve se sujeitar, porque ela foi instituída por Deus. Pastor, então você está me dizendo que alguns líderes ruins o Senhor permite que chegue à liderança? Talvez Ele permita para te ensinar algo. Sempre há um propósito de Deus em permitir que algo aconteça. Então, se Ele permitiu que o líder estivesse lá, talvez seja para te ensinar a ter paciência, te ensinar a orar e te ensinar, quem sabe, não te ensinar a votar nas próximas eleições. Mas o fato é que nós precisamos, como homens de Deus, primeiro, orar pelas nossas autoridades, respeitar as nossas autoridades, honrar as nossas autoridades, mas também nos mover para mudar o quadro político do nosso país. Esse é o Brasil que Deus quer. Não é o Brasil do grupo A nem do grupo B,
mas é o Brasil de homens íntegros e verdadeiros. Pastor, o que você está falando é uma utopia, o que você está acreditando é uma utopia. O que você está orando é uma utopia, isso nunca vai acontecer. É verdade, meu querido. Talvez para alguns seja uma utopia, mas a palavra de Deus me diz que para aqueles que não crêem, o Evangelho de Cristo também parece loucura, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Então eu acredito que vão levantar-se homens corajosos e íntegros, servos de Deus, para tomar o lugar dos injustos e dos corruptos que estão no poder hoje. E que o Senhor vai renovar, inclusive, toda esta Câmara, esse Senado. É para isso que eu tenho orado. Que o Senhor possa nos colocar numa direção do Brasil que Ele quer. Um Brasil que ora, um Brasil que respeita, mas sobretudo um Brasil que toma a rédea do país e coloca nas mãos de Deus. Como eu falei, quando o ímpio governa, o que não tem princípio de Deus governa, o povo geme. Mas quando o homem de Deus está no poder, quando o homem de Deus toma a frente e coloca o Brasil nas mãos de Deus, as coisas mudam. É isso, meu querido, que nós precisamos fazer. Precisamos parar de ter medo de política, porque a política é corrupta. Quando nós nos silenciamos, os injustos, os maus, eles se posicionam. Quando nós nos retraímos ou nos recuamos, eles avançam. Mas quando nós de verdade tomamos a posição, primeiro, de orar, segundo, de tomar uma posição, como é que você tem votado? Você tem votado por quê? Como é que você tem se posicionado? E talvez Deus esteja chamando inclusive você para ser um político. Pastor, mas você é íntegro, você é justo, você pode fazer a diferença, você pode mudar. Não tenha medo, seja santo na casa de César. Meu querido, é isso que Deus quer, que o povo dele entregue o Brasil nas mãos dele e que deixe Deus governar. O pior rei que Israel teve foi Abimeleque, mas Abimeleque só chegou ao poder porque 60 homens rejeitaram o poder. Os homens mais capazes, os homens que tinham princípios, falaram não. Então o espinheiro foi e reinou sobre ele. Por isso, meu querido, é muito bacana e bonito nós estarmos lutando pelo nosso país, lutando por aquilo que acreditamos. Mas de verdade o que Deus quer para esta nação é uma nação com princípios de Deus. E isso não foge à política. O fato é que nós achamos que a política está corrompida, que não tem jeito. Se nós dissermos, que não há jeito para a política, nós estamos dizendo também que não há jeito para as pessoas que estão na política. Há jeito para tudo, meu querido. Jesus, ele pode transformar qualquer coisa, qualquer um. Nós temos que encarar com seriedade e educarmos as nossas igrejas como pastores, educarmos politicamente. E educar politicamente não quer dizer partidarizar a igreja. Não é isso, mas é ensinar. Ensinar que a política faz parte do nosso dever como cidadão. E como cidadão, se formos cidadãos exemplares, não temeremos a espada. Está lá no livro de Romanos, capítulo 13, que nós até lemos aqui um pouco. Mas, pastor, eu vou orar por um homem que é corrupto, por um homem que é impuro, imundo, por um homem que não tem os princípios de Deus. Você vai orar pela transformação e pela paz. Você vai orar pela mudança e você vai orar para que o Senhor tenha misericórdia desta nação. Jeremias, inspirado por Deus, no capítulo 29 do seu livro, verso 4 ao 7, olha o que diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais
fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aqui ele já está dizendo que foi Deus que permitiu isso, que fez. Edificai casas e habitais e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor. Orai pela cidade impura. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Olha que coisa interessante. O próprio Deus está falando para você orar pela Babilônia. Então, meu querido, não é porque o cara é corrupto, é o que for. Você deve, de verdade, orar pela transformação dele. E quando for o momento de você tomar a ação, tome a ação. Esse é o Brasil que Deus quer. Coloque pessoas lá com princípios de Deus. Crentes verdadeiros. É bem verdade que muitos crentes têm se desestimulado pelo, talvez, mau exemplo de alguns que estão lá. Alguns crentes que estão lá. Mas o fato é que existem crentes bons lá. Que existem homens honestos lá. Nós precisamos tirar os corruptos. Esse é o Brasil que Deus quer. Esse é o Brasil que nós temos que orar. E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por esta nação. Eu quero pedir a Deus que nos livre, que nos dê a independência de verdade. Porque parece que ainda somos escravos ou colonos de uma maldição, se eu posso dizer assim, da corrupção. Mas o Senhor hoje pode nos levar à libertação. Levar à libertação do nosso país. E é isso que eu quero orar. Pai amado, Pai querido, entendemos, ó Pai, que o primeiro princípio que o Senhor quer é que nós oremos, que nós jejuemos, que nós oremos por esta nação. Independente de como esteja a nação, porque o Senhor pediu para orar pela Babilônia. Como no texto em que nós lemos, Paulo está escrevendo para nós obedecermos às autoridades e datado, possivelmente o imperador daquela época era Nero, talvez o pior imperador, o mais corrupto, o mais devasso, o pior imperador que Roma teve. E o Senhor nos orientou a orar também por ele, a respeitar ele, a abençoar a vida dele. Então, ó Pai, nós estamos aqui para orar independente de quem seja ou de quem esteja no poder. Nós estamos aqui para orar pela transformação deles. Mas também, Deus, orar, ó Pai, para que no dia que nós precisamos ou que no dia que nós vamos tomar a atitude de mudança, que de verdade escolhamos, ó Pai, homens com princípios de Deus. Que possamos, ó Pai, colocar no poder homens que não vão transgredir a sua lei, que não vão ser corruptos, que não vão falar contra o povo ou contra a sociedade. Porque nós vimos aqui, ó Pai, que não adianta ser de esquerda, não adianta ser de direita, porque todos eles tendem a falhar se não tem o princípio de Deus. O Brasil que o Senhor quer, ó Pai, são de governantes com princípios de Deus. Parece uma utopia para muitos, mas para aquele que crê, como eu creio, é poder de Deus. Por isso, eu vou ver transformação no meu país. Eu vou ver transformação na minha nação. Eu vou ver brasileiros satisfeitos, felizes. Brasileiros que não reclamam de corrupção. Brasileiros que não reclamam dos seus governantes, mas que os respeitam, que os amam. Porque vão haver governantes de verdade que lutem pelo povo. E é isso que eu sonho, é isso que eu oro, é isso que eu peço, é isso que eu luto. E, ó Pai, que levante-se, Deus, também homens corajosos, que estejam dispostos a se colocar na brecha pelo povo, a ir para esses planaltos, para o Planalto, ir, Deus, para as câmaras, ir, Deus, para os senados. Deus, porque
Precisamos de homens corajosos, de Deus, cristãos, homens que têm os seus princípios. E é isso que nós pedimos para o nosso Brasil. Que isso, ó Pai, possa alcançar em todas as esferas do nosso país, para que o Brasil seja visto e reconhecido como o país do Senhor Jesus, como o país que honra e que exalta a Deus. Que possamos, ó Pai, diminuir a desigualdade e, quem sabe, até acabar com a desigualdade. Pode ser que seja uma utopia para muitos, mas para mim é poder de Deus. Deus, que possamos, ó Pai, entender o outro e amar o outro, independente da posição partidária, da posição ideológica. Que possamos, ó Pai, respeitar e cuidar uns dos outros, para que assim as pessoas possam ver em nós a Cristo, o próprio Cristo, que no seu tempo não se uniu a nenhum zelota da época para travar uma revolução física, mas ele estava promovendo a verdadeira revolução, que até os dias de hoje, ó Pai, foi eficaz, porque não transformou o físico, mas transformou a alma, transformou as pessoas de dentro para fora, e os transformados pôde trazer transformação a outros. É isso que o Senhor quer para o Brasil, e ó Pai, é isso que eu peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você ficou até o final, é porque você ama esse país. É porque Deus quer usar você para abençoar esta nação. Se eu posso dizer para você algo, se eu posso te ensinar algo nesse dia, é que Deus irá transformar a nossa nação. E Ele quer usar você. Talvez Ele quer usar você para ser arauto, para orar, para interceder, para mudar. Mas talvez Ele queira usar inclusive você para ser um representante de Deus lá na Câmara, lá nos deputados, lá nos vereadores, lá nos senados, na presidência, no governo. Deus quer usar você. Por isso, meu querido, eu vou ficando por aqui, mas eu quero que você aprenda que você não deve se abster da política, mas você deve buscar transformá-la pela fé e pelos princípios de Deus. Se não for assim, não é por você defender uma ideologia, você vai conquistar ou você vai ser bem-sucedido. Mostrei para vocês que a história já nos deu verdadeiras lições de que isso não funciona. Tanto esquerda quanto direita tendem a fracassar. Mas eu tenho uma coisa a te dizer, uma boa notícia. O governo que é governado por Deus, biblicamente falando, e a história também fala, nunca fracassa. É isso que Deus quer para esta nação. É isso que eu quero para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. O beijão do seu pastor. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Não esqueça, comenta e curte. E compartilha. Amém? Deus abençoe.